preferirem. Tá ótimo. Tchau, tchau, gente. Bom dia, até a próxima. Bom, pessoal, um abraço, tchau. Terminar de entrar todo mundo? Tá tranquilo. Ainda tá entrando gente? Sim, tem gente mandando mensagem aqui, ainda não começou. É. Acho que agora tá estabilizando. 96 participantes. Eita, bastante gente. Peraí, ainda tá entrando mais uns aqui. Não, tá tranquilo. Beleza, vou começar. Bom dia, pessoal. A gente está dando continuidade aqui à programação do AMC, do programa de verão. E, bom, a Bruna, ela é discente do LNCC e ela vai apresentar o minicurso de introdução a espaços de Hilbert. Eu gostaria de agradecer a Bruna e passar a palavra para ela, e quando você quiser pode começar. Ok, muito obrigada, Matheus. Obrigada. Gostaria de agradecer aí toda a equipe, né, de organização, o comitê discente, o Alonso, a Sandra. Muito obrigada e parabéns aí pelo evento, né, por toda essa organização. Gostaria também de agradecer a todos que tiveram aí paciência em assistir as outras aulas, né, as aulas que estão lá no YouTube. E hoje nós vamos estar aqui, né, com a nossa aula 3, que é a nossa aula onde a gente vai ver algumas aplicações do que a gente viu sobre aqueles espaços, ok? Bom, então eu acho que a gente pode começar. Caso vocês tenham dúvida e queiram interromper a aula, tudo bem, né? Vocês vão podem mandar lá no chat, ok? As perguntas. Acho que é o Matheus que vai ficar aí com essa questão de ver as perguntas, porque eu não consegui ver. Sim. Aqui, não. Okay? Podem mandar também no QIA, que tem ali embaixo, que aí a gente consegue responder na hora. Exato. Desculpa a introdução. Não, tranquilo, Matheus, pode me interromper assim que precisar, ok? Ou também a gente pode, né, eu espero que a aula não dê, né, assim, 1h30, eu tentei fazer alguns minutinhos deixar alguns minutinhos para que a gente possa abrir para dúvidas, ok? E se não tiver como, né, se não tiver tempo agora para responder todas as dúvidas, ou as dúvidas que eu não souber também, a gente pode estar conversando. Eu vou deixar meu contato no final da aula, né, assim como nas outras aulas eu também deixei. E outra coisa, eu acho que o Alonso, não sei se ele já compartilhou no chat com vocês, mas o PDF dessas aulas, tá? Dos slides, mais um material complementar, eu vou deixar em um link. Eu criei uma pasta no Google Drive e esses materiais estão lá, ok? Então, tem uma série de referências, as principais referências que eu utilizei aqui e os slides das aulas, ok? Bom, então vamos começar com a nossa aula 3, ok? Nessa aula 3, né, o que a gente vai ver na aula 3? Bom, nas aulas anteriores, como os vídeos eles foram ao ar aí recentemente, então acho que todo mundo está com as ideias bem claras. Eu tenho aí respondido muitas mensagens, e-mails aí por esses dias, então acho que todo mundo está com as ideias claras das aulas anteriores, tá? Então, nesse vídeo, tá, ou nessa aula, que a gente vai ver vai ser um pouquinho de algumas desigualdades, tá, relacionadas principalmente às normas associadas aos espaços, né? Então, a gente viu lá os nossos espaços de Hilbert, principalmente, né? A gente viu que, associado a esses espaços,
né? Cada um vai ter a sua norma, seu produto interno, então a gente vai estar vendo um pouquinho algumas desigualdades, tá? Desigualdade sempre no sentido mais particularizado, ok? Quando vocês vão procurar alguns resultados na literatura, vocês vão encontrar, às vezes, por exemplo, de modo mais geral, essas desigualdades. Então, eu particularizei algumas e trouxe aqui para vocês, né, as principais e as que a gente vai utilizar também depois nas aplicações. Depois a gente vai ver, né, um pouquinho do teorema de Lax-Milgram. Mas para ver esse teorema de Lax-Milgram, que é um teorema que vai estar falando, né, na verdade, vai caracterizar quando que um problema na forma fraca ele possui solução e a solução é única, eu vou estar caracterizando e definindo algumas questões para que a gente possa, então, enunciar esse teorema de Lax-Milgram, entender bem esse enunciado. E depois a gente vai ver aplicações, tá? Então, para, né, as equações da onda e equação do calor, equação da viga, tá? Acho que na primeira aula eu falei que ia colocar a equação da onda, mas é a equação do calor. Então, para a equação da onda e a equação da viga, a gente vai ter lá, né, o nosso problema na forma fraca e a gente vai aplicar, então, o teorema de Lax-Milgram, né, para que a gente possa entender bem, né, os conceitos e entender como é que a gente mostra aquelas propriedades que a gente tem aqui nesse teorema, ok? Então, vamos lá. Bom, nas aulas anteriores, a gente viu, né, a definição dos espaços LP, dos espaços WMP de ômega, e aqui a gente vai ver umas desigualdades associadas, né, principalmente às normas desses espaços, tá? Então, o primeiro resultado que eu trouxe aqui para vocês é um teorema muito importante, que é a desigualdade de Holder, tá? Essa desigualdade de Holder, ela diz o quê? Ela diz que se a gente tiver, né, F, né, em LP e G em LQ, tá? Né, com essas condições aqui sendo satisfeitas, a gente vai ter que a integral do módulo da minha F vezes a minha G vai ser menor ou igual que a norma da F, né, em LP vezes a norma da G em LQ. Uma dúvida também que surgiu aí, né, sobre esses espaços. Por que eu não uso P nos dois conjuntos aqui? Poderia usar? Poderia. Mas quando eu uso P e Q, eu estou generalizando ainda mais o meu resultado, ok? Por que é importante essa desigualdade de Holder? E o que é utilizado na prática aqui? É utilizado justamente um corolário, né, que se origina aqui dessa nossa desigualdade de Holder, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz quando a gente trabalha com espaços de funções, tá? Então, o que é essa desigualdade de Cauchy-Schwarz? Agora eu estou particularizando, né? Observe que agora eu tenho aqui L2, então F e G estão em L2, então o que eu tenho aqui, a integral aqui, né, da multiplicação, né, o módulo dessas funções é menor ou igual que a norma de F em L2 e a norma de G em L2, ok? Lembra, né? Não sei se vocês lembram lá de álgebra linear, análise, que a gente tem a desigualdade de Cauchy-Schwarz né, quando a gente tem lá os nossos espaços vetoriais, a gente tem que o módulo do produto interno, né, de dois vetores lá, é menor ou igual que o produto da norma. Então, essa desigualdade de Cauchy-Schwarz, na prática, ela é extremamente utilizada. Por quê? Porque quando a gente vai, né, vocês vão ver, vai ficar mais claro nos próximos slides. Quando a gente, por exemplo, vai trabalhar lá, mostrar existência e unicidade, né, para a nossa forma variacional, que é uma forma na forma integral, a gente vai partir, geralmente, de integral de multiplicação de função. Como é que a gente passa disso para a norma? Em geral, né, a gente utiliza, então, a desigualdade de Cauchy-Schwarz aqui para os nossos espaços de funções. Então, essa é uma desigualdade extremamente fundamental e importante que vale a pena vocês anotarem ou quando eu enviar o PDF, vocês grifarem, ok? Bom, além disso, a gente tem a desigualdade de Minkowski, acho que é assim que fala, tá? Né? Se a gente tem FG aqui em LP, agora os dois em LP, né? F mais G vai estar em LP e a gente tem essa desigualdade, tá? Então, né, a soma aqui das minhas funções é menor ou igual que a norma aqui de uma mais a norma da outra. Aqui nesse slide eu vou já esclarecer uma
algo para vocês, né? Lembra que eu estou utilizando? Aqui eu utilizei LP, aqui eu utilizei só P, tá? É a mesma norma. Eu coloquei aqui um lembretezinho, é a mesma norma. Por que eu usei P aqui? Bom, nos meus slides, eu usei o seguinte critério. Para que os meus slides não fiquem feios ou caiam para outra linha, o que couber, quando couber, eu vou colocar LP de ômega. Se não couber, eu coloco LP. Se não couber ainda, eu coloco só P, que é o caso dessa norma, desse nosso índice que vocês estão vendo aqui, ok? E também é bom para vocês já se acostumarem que na literatura a gente pode lá ver essas várias maneiras aí de colocar, ok? LP de ômega, LP ou apenas P. No caso, né, em particular, geralmente quando a gente vai aplicar, a gente vai utilizar muito L2, ok? Bom, uma outra desigualdade, tá? Então, aqui é a parte das desigualdades que eu gostaria de trazer para vocês, a gente vai ver que a gente vai utilizar elas depois. É a desigualdade de Poincaré. É uma desigualdade extremamente famosa e importante aqui para essa teoria, né? Para esses espaços que a gente vê. O que essa desigualdade ela nos diz? Bom, ela nos diz que se eu tiver um ômega aqui, né, em Rn, né, com um domínio limitado, então vai existir uma constante, tá? De modo que a norma de U em L2, ó, tá vendo aqui que eu já coloquei L2 de ômega? Porque coube aqui bonitinho e não atrapalhou meus slides, ok? Não atrapalhou a escrita do restante. Então, a gente tem que essa norma é menor ou igual que uma constante vezes o gradiente de U em L2 para todo U pertencente a H10 de ômega. Então, essa desigualdade aqui, ela é válida, observe que é para U pertencente a H10 de ômega, né? Que são aqueles espaços em que as nossas funções U estão em L2 e a derivada, né, de U também está em L2, no caso aqui, como a gente está em ômega, derivada parcial também está em L2 e que essa função, ela se anula na fronteira, ok? Por causa desse nosso índice zero que vocês estão vendo aqui, relembrando as questões aí das aulas anteriores. Tá. Essa desigualdade, ela é válida também, por exemplo, quando uma parte, pelo menos, né, da minha fronteira, a função vale zero, ok? Aqui eu coloquei num caso mais específico, mas se vocês forem pesquisar, fazer outras pesquisas na literatura, vocês vão encontrar essa questão também. Mas essa desigualdade ela não é válida quando, por exemplo, a gente não tem essa condição, nenhuma parte da fronteira a gente tem essa condição de que a função é igual a zero, então ela não é válida, ok? Então, extremamente importante essa desigualdade de Poincaré e também, né, interessante saber aqui por que a maioria dos casos que a gente trabalha lá na literatura, as nossas funções estão nesses espaços e não, por exemplo, só em H1, né? Essa condição aqui, ela é muito importante para quando a gente vai trabalhar algumas questões, porque a desigualdade de Poincaré, então, ela é válida, ok? E além disso... Bruna. Oi? Desculpa te interromper, mas é que você falou que estava aberta para as dúvidas. Durante Sim. a apresentação pode te interromper? Pode sim. É porque tem uma pessoa que está levantando uma mãozinha aqui, não consigo identificar quem é, mas... tem alguém com a mãozinha levantada para fazer pergunta. Se vocês puderem fazer essas perguntas no chat e a gente perguntar para a Bruna no final, acho que facilita. Eu acho que facilita, é melhor. Então tá. Obrigada, tá, gente? Obrigada, Ana Luísa. Bom, então voltando aqui, né? Então, gente, as perguntas podem ir enviando lá no chat, depois a Ana Luísa ou o Matheus, eles vão estar fazendo aí para mim no final, ok? Eu vou estar respondendo para vocês. Bom, então, né, o que eu estava falando, além, né, dessa nossa desigualdade aqui relacionada às normas aqui, a gente tem, né, se o domínio for limitado, ok? Se o domínio não for limitado, essa nossa outra identidade aqui, essa outra característica, ela não é válida. A gente tem que a fórmula, né, no caso aqui, a norma, então, em H10 é equivalente, tá, gente? Estou chamando aqui de equivalente ao gradiente de U, né, em L2 de ômega, ok? Justamente por causa
dessa nossa observação 1 aqui e por causa dessa nossa desigualdade de Poincaré, tá? Lembra que eu falei para vocês, né? Eu dei lá, falei como é que a gente mostrava que as normas eram equivalentes, né? A gente tinha que mostrar lá como se fosse uma desigualdade sanduíche, né? Se existia uma constante em que uma norma era menor ou igual que a outra norma, que era menor ou igual que aquela norma anterior. Então, o que a gente tem aqui é exatamente isso. Então, a gente tem que, né, o gradiente aqui de U em L2. Aqui eu utilizei tudo ao quadrado, tá? Só para, mas não fazer muita diferença. O gradiente de U em L2 é menor ou igual, né? Que a norma de U ao quadrado aqui em H1 zero. Por que é menor ou igual? Porque a definição de norma aqui para esse espaço é justamente essa soma, certo? Eu tenho aqui duas somas de números reais positivos. Então, se eu estou somando, aqui eu tenho esse termo e mais um termo positivo. Então, obviamente que esse termo aqui vai ser menor ou igual que essa norma em H1 zero. E aí, pela desigualdade de Poincaré, então, né, que é essa desigualdade que a gente acabou de ver, esse nosso termo, tá? Desculpa, gente. Ele é menor ou igual que uma constante vezes, né, o gradiente de U aqui em L2. E aí, no caso, né, a gente somou, né, pode somar, então, os dois termos, e a gente tem então, aqui uma limitação, né, essa nossa norma em H1 zero, ela está entre, né, o nosso gradiente de U aqui em L2 e, novamente, aqui o gradiente de U em L2, ok? Então, outro teorema extremamente importante nessa parte de desigualdade. Uma coisa que eu queria falar aqui é que essas desigualdades que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? São algumas de muitas desigualdades, tem muita generalização, e aí conforme você vai particularizando, né, a questão lá do seu problema, a gente vai tendo mais desigualdades sendo válidas, ok? Por exemplo, essa questão do domínio limitado, né? Se meu domínio não fosse limitado, eu não teria, por exemplo, essa identidade aqui, né? Essa equivalência entre as normas, ok? E aqui, né, no caso também, o que? Eu tenho o meu U que está em H1 zero de ômega, ok? A gente vai ter muitas outras desigualdades, mas quanto mais eu vou particularizando os espaços e os elementos que eu vou estar trabalhando, eu vou tendo mais resultados, ok? Bom, um outro, né, teorema que também é bem parecido com o outro, tá? O que a gente tem é que aqui um ômega, né, novamente Rn, limitado, a gente tem que a norma U aqui em H2, né, de ômega, é menor ou igual que uma constante vezes o laplaciano de U em L2 de ômega. Depois a gente vai ver, né, a gente vai utilizar essa desigualdade aqui, mas vocês lembram da definição de norma em H2 de ômega, né? Como é que era a definição aqui da norma? Era a soma, né, de U, né, em L2, o x, né, no caso lá, seria nosso, então, gradiente em L2 mais Laplaciano em L2. Então, a gente tem que, essa norma aqui realmente vai ser menor ou igual que apenas um termo da nossa norma, ok? E ainda, a gente tem o quê? Né? A gente tem que essa fórmula, né, no caso aqui, também vai definir uma norma, que é a norma equivalente à norma induzida em H2, tá? Mas aqui observe que, para que, né, a gente tenha essa igualdade aqui entre as normas H2 e o Laplaciano de U em L2, a gente precisa também que a nossa função 1, ela pertença a H1 zero, ok? Vocês devem estar se perguntando, bom, H1 zero já não está em H2? Não, por causa da condição na fronteira, né? Que a gente tem lá a contingência, né? Se um elemento ele está em H2, automaticamente ele está em H1. Mas se ele está em H2, não necessariamente ele está em H1 zero, né? Por causa dessa questão aqui das nossas fronteiras lá, ok? Bom, era isso de resultado que eu tinha para passar para vocês. Tem uma observação também que eu gostaria de fazer aqui,
que é sobre, por exemplo, estimativas para termos pontuais. A gente também tem, mas a gente tem os resultados bastante gerais, e aí a questão vai ser sempre estar particularizando, né? E ver lá quais são os elementos que vocês vão estar trabalhando, que às vezes a gente se depara, né? Sei lá, o nosso problema variacional. A gente não vai ter só integrais, a gente vai ter termos pontuais. Então, esses termos pontuais, a gente utiliza geralmente estimativas que estão relacionadas com a norma em L mais infinito, que é a norma em L mais infinito, é a norma do Supremo, e a gente tem uma relação, né, entre o módulo lá de x e a norma de L mais infinito, ok? Que é igual ao Supremo do módulo lá dos meus elementos que estão no domínio, ok? Não trouxe aqui, porque a gente não vai utilizar na prática, também é bastante coisa, mas para quem tiver dúvida, interesse, é só falar comigo, né? E no material que eu vou deixar também, vocês vão conseguir encontrar essas questões aí, ok? Tem menos resultados, tá? Para quando a gente trabalha com termos pontuais, mas ainda assim existem resultados, sim, na literatura, ok? Que vai ajudar vocês. Bom, então, uma vez que a gente viu, né, algumas desigualdades relacionadas às normas, né, esses elementos que a gente viu nas aulas anteriores, então a gente vai ver agora algumas definições antes de enunciar esse teorema de Lax-Milgram, tá? Que é o teorema que vai caracterizar quando que um problema variacional, ou problema na forma fraca, ou problema na forma integral, ele possui uma única solução. Antes disso, tá? Eu vou definir, né? Vou estar definindo alguns conceitos que são fundamentais para que a gente entenda bem, né? O enunciado do nosso teorema, ok? Para que a gente possa aplicar bem, tá? Tô tentando fazer de uma maneira bem didática, então, assim, as pessoas que entendem muito disso, né? Principalmente os matemáticos que têm um pouquinho mais de traquejo, me desculpem, tá? Mas é para tentar atingir aí a todos. Eu tive muita gente veio falar comigo e tirar dúvidas, e eu sei que essas pessoas não são dessas áreas, então eu estou tentando trazer de uma maneira bem simples aí e tranquila para que todos possam entender, ok? Bom, então aqui eu coloquei, né, qual é a definição, na verdade, para que serve esse teorema de Lax-Milgram, né? Como eu já havia dito, o teorema de Lax-Milgram é um resultado de análise funcional com aplicação em equações diferenciais parciais, tá? E esse teorema, ele vai mostrar, tá, sobre algumas características, né? Se ele tiver, né? Se o meu problema ele possuir algumas características, então a gente vai dizer que esse problema ele possui, né? Solução, a solução é única, né? Uma solução fraca, tá? E é um problema também de valor de contorno. Nas aplicações, eu peguei um problema de valor inicial, mas é porque é um problema que eu já tinha trabalhado e que eu deixei anotado como que a gente chega, né, do problema forte para o problema fraco. Mas, em geral, né, não é difícil você passar de um problema forte para a forma fraca. Eu deixei também lá nas referências um material que pode ajudar vocês, ok? Então, a gente mostra, né, que esse teorema, ele vai nos dar lá características para mostrar que o nosso problema, ele possui solução, e a solução é única, solução fraca, ok? O que é a solução fraca? Né, as funções vão satisfazer lá uma forma integral, ok? E essa forma fraca, né, como eu já disse aqui algumas vezes, é a forma integral, tá? Meu problema de valor de contorno. E que a forma fraca, na hora de, né, nos exemplos que eu vou dar para vocês, vai ficar bem claro que a ordem do operador, né? Por exemplo, eu tenho uma equação que tem, sei lá, derivada segunda espacial. A nossa forma integral ou forma fraca, problema variacional, ela vai ter ordem apenas, né? A ordem vai cair aí pela metade, ok? Que a gente faz um processo lá de integração por partes, é como se a gente transferisse a derivada da nossa variável para uma função teste, ok? Isso a gente já vai ver, espero que fique mais claro aí conforme a aula vai andando, ok? Bom, então vamos para as definições, para que a gente entenda bem o nosso teorema, tá? Primeira definição, né? Se a gente tem aqui dois espaços vetoriais normados, a gente vai dizer que um operador, tá? Ele é antilinear. Aqui, gente, eu estou trabalhando
tudo com C e R, tá? Números complexos e números reais. Então, estou tentando já generalizar. Então, se a gente estivesse trabalhando só com números reais, né, valores reais aqui, essa antilinearidade ia passar a ser, né, o conceito de linearidade e a gente não ia precisar ter essa questão aqui do conjugado, tá? Então, se a gente tem, né, essa condição sendo satisfeita, a gente tem um operador antilinear ou linear, ok? Outra questão muito importante para quando a gente trabalha aí com o nosso teorema de Lax-Milgram é justamente a questão de a definição de uma forma sesquilinear, tá? Então, a gente tem que uma aplicação, que vai sair agora, né? Pegar dois elementos, né? Aqui de produto cartesiano de x e y, tá? F, lembrando aqui, né? Não sei se vocês lembram das aulas anteriores, que são os corpos C, né? Ou R, tá? Números reais ou complexos, é chamada de forma sesquilinear se satisfizer essas condições que vocês estão vendo aqui, essas 4 condições, tá? No caso em que F é, né, real, a gente vai chamar essa forma de uma forma bilinear, tá? Mas vai estar bem indicado aqui, conforme os slides vão andando, ok? Né, se, né, no caso, a gente tiver a forma bilinear, essa última condição aqui também não é necessário, ok? Outra questão, né, para a gente entender bem gente, eu sei que é muita informação, muita definição, né, foi basicamente isso ao longo do curso, mas a gente vai ver direitinho nos exemplos, tá? Espero deixar esses exemplos claros aí. Se a gente tem x e y, dois espaços vetoriais normados, né, a forma sesquilinear aqui, né, há uma forma sesquilinear, a gente diz que A é contínua ou limitada quando existe nessa constante C, de modo que o módulo da nossa forma sesquilinear é menor ou igual, tá? Que uma constante vezes a norma de x aqui em x e a norma de y em y para todo par xy pertencente a xy, ok? Então, essa daí é muito importante, a gente vai utilizar já no teorema lá de Lax-Milgram. E, por último, né, a definição de coercividade. Quando que uma forma, né, sesquilinear ou bilinear, se a gente tiver em R, ela é dita coerciva. Observe que agora a gente vai estar pegando elementos aqui dos espaços iguais, e esses elementos aqui também a gente vai estar pegando elementos iguais. Aqui lembra que a gente tem elementos diferentes, aqui vai ser, né, a gente vai ter elementos iguais, então quando a parte real, né, da nossa forma sesquilinear de x com x é maior ou igual que uma constante vezes a norma de x, aí é o quadrado em x, ok? Então, esses são... Ah, tá, tem mais uma... Já ia esquecendo. Tem mais uma definição, isso aqui não está relacionado com o teorema de Lax-Milgram, que eu vou trazer aqui, mas que é só para fazer um comentário depois, tá? A gente diz que essa forma sesquilinear, tá? Ela é simétrica ou hermitiana, né? Quando no caso a gente tem o caso complexo, eu trouxe aqui no caso o caso complexo. Se a gente tivesse a parte, se fosse só real, né? A gente não teria esse conjugado aqui, ok? Então a gente diz que ela é simétrica quando satisfaz essa condição, ok? Então, uma vez que a gente viu todas essas definições aí para o nosso teorema de Lax-Milgram, né? Aí é um pré-requisito para a gente entender o enunciado desse teorema, a gente vai, então, para o enunciado do teorema de Lax-Milgram, ok? Então, o que a gente tem? O que o teorema de Lax-Milgram vai dizer para a gente? A gente tem, coloquei até aqui enumerada em hipóteses, tá? Se a gente tiver, então, H, um espaço de Hilbert, né? Pode ser real, pode ser complexo, então todo mundo já sabe das aulas anteriores o que é um espaço de Hilbert. Quem não assistiu as últimas, né, as aulas anteriores, pode assistir, né? Os vídeos estão lá disponíveis no canal do YouTube. Então, a gente tem H, um espaço de Hilbert, e A, tá? Né? Na nossa forma lá, se A for uma forma sesquilinear, contínua e coerciva, tá? Então, A que sai aqui de H com H e vai para F, né? O R ou C. E a gente tem também, né, que φ é um funcional linear ou antilinear, depende do que a gente está trabalhando. Aqui eu coloquei, gente, ó, bilinear R.
Sesc linear em C, aqui também, tá? Se for funcional linear em R, funcional aqui antilinear em C, ok? Se a gente tiver, então, essas condições, essas 3 condições sendo satisfeitas, ou seja, as hipóteses do nosso teorema, a gente diz que existe um único X, tá? Em H, de modo que a gente vai ter essa igualdade aqui sendo satisfeita. E nos exemplos, tá, gente? A gente vai ver que essa igualdade, essas formas aqui, tanto o nosso funcional linear quanto a nossa forma Sesc linear, vão ser termos, tá? Em funções de integrais, ok? Isso vai ficar bem claro quando a gente for aí para os exemplos. Uma outra comentário que eu gostaria de fazer é que o teorema de Lax-Milgrom ele pode trazer uma outra versão, tá? Que é similar, né? Possui aí, como eu posso falar, sentidos equivalentes, mas que em vez de ele trazer essa questão de φ ser um funcional linear limitado, ele pode falar também que existe uma função no dual de H, né? Até mesmo o livro do Bresis, que eu acho que é essa referência 2 aqui, ele traz dessa maneira, tá? Ele traz uma função no dual de um espaço. Mas uma função no dual do espaço é basicamente essa nossa condição 3 que a gente está vendo aqui. Por que eu trouxe essa versão do teorema? Uma versão que fica mais simplificada e eu não preciso, não tinha tempo para dar, a questão de espaços duais, que também são esses espaços, tá? Espaços das distribuições, ok? Né? A gente não viu, mas só uma questão são os espaços onde, por exemplo, HM, onde M lá é um número negativo, geralmente, ok? Tem outros espaços também. Mas aí, para não ter que definir toda essa questão dos espaços duais, se a gente mostrar essa condição 3 aqui, é uma condição equivalente, ok? E essa questão dessa igualdade já vai ficar bem clara nos exemplos que eu vou dar para vocês, ok? Lembra que eu falei que tinha uma última definição, que era só para fazer um comentário, que a gente não vai falar aqui, sobre uma forma Sesc linear, hermitiana, no caso, ou uma forma bilinear simétrica. Se a gente ainda mostrar que A ela é simétrica, tá? A gente tem aquela relação, aquela condição que a gente tem, em que X vai ser o único elemento, tá? Ou seja, a nossa solução lá do problema, vai ser o único elemento que vai minimizar, tá? Esse funcional aqui, ok? Então, com essa cara aqui da nossa forma Sesc linear, nosso funcional linear, para todo y em H. Ou seja, vai existir um único x pertencente a H, de modo que esse funcional aqui aplicado a x vai ser igual ao mínimo, dessa nossa caracterização desse funcional. Ok? Então, isso daqui é só um comentário, a gente não vai ver essa questão. Fica aí a dica para quem quiser fazer o curso do Pablo, aqui do laboratório, cálculo variacional. É um curso que traz bastante essa abordagem, ok? Então, é só uma característica. Se a gente, além de mostrar todas essas condições aqui para o nosso teorema de Lax-Milgrom, ainda há, ser simétrica, a gente tem essa condição aqui para A. Para A, no caso, Então, que X vai ser aí o mínimo, vai minimizar esse nosso funcional, ok? Que tem essa carga. Bom, então, uma vez que a gente viu, aí essas relações as desigualdades, que eu passei no início da aula, agora a gente viu o enunciado do teorema de Lax-Milgrom, a gente vai aplicar, esses resultados, ok? E para isso eu trouxe 2 exemplos, ok? A equação do calor e a equação de viga. No slide 1 eu havia colocado a equação da onda, mas eu já corrigi para colocar lá na pastinha, ok? Há outras coisas também que eu queria falar e que também algumas pessoas me enviaram, aí algumas correções de erro de digitação e tudo mais, eu corrigi também, coloquei lá. Muito obrigada a essas pessoas aí que acabaram me ajudando bastante, ok? Bom, então agora a gente vai para as aplicações, tá?
A aplicação, né? O primeiro exemplo, a equação do calor, tá? Então, a gente tem aqui, né? Observe que a equação do calor é uma equação, né, de valor inicial e de contorno, mas vocês lembram que eu falei para vocês que o problema, né, variacional, o problema na forma fraca, no caso, meu teorema, né, de Lax-Milgram, ele vai mostrar existência e unicidade para problemas de valor de contorno, né? Problemas de valor de contorno. Mas, nesse caso, a gente consegue fazer uma transformação nessa equação, que é uma equação de valor inicial e de contorno, e a gente consegue também encontrar o problema variacional associado ao nosso problema, ok? E essa, né, como é que a gente passa, então, dessa equação do calor aqui, que é um problema de valor inicial e de contorno, e chega numa forma fraca para ela? Vocês podem ver aqui nessa referência 9, que é a minha dissertação, tá? Que tem um processo, a gente faz algumas considerações e a gente consegue chegar nessa forma fraca. Tem outras maneiras também de chegar na forma fraca, mas eu deixo aqui essa referência que está bem didática de como que a gente chega, ok? Quando a gente trabalha, por exemplo, com equações de valor de contorno apenas, é mais fácil ainda, tá? Em geral, o que a gente faz? A gente tem lá a nossa equação na forma forte, que seria, no caso, por exemplo, essa equação que a gente tem aqui. A gente vai fazer um produto interno, né, das nossas variáveis, lá, as nossas equações, com uma função teste, ok? Essa função teste, né, quando a gente faz, então, esse produto interno, qual é o produto interno em espaços de funções? Integral. Então, a gente vai chegar em integrais. Aí a gente faz lá um processo de integração por partes, alguns rearranjamentos, e a gente chega, então, na forma fraca. Isso quando a gente tem um problema de contorno, tá? Em geral, é mais simples. Nesse caso, que é um problema de valor inicial e de contorno, também não é complicado, deixei aqui a referência para vocês verem, tá? Se eu fosse falar, né, sobre como chegar aqui, eu ia ter que ter alguns pré-requisitos aí, saber, né, eu ia ter que apresentar mais resultados, então eu preferi já trabalhar já diretamente com a equação variacional, a maneira como a gente vai aplicar aqui, né, lá o nosso teorema de Lax-Milgram, vai ser o mesmo. Alguém tá aí? Bruno, acho que caiu. Agora voltou, tá funcionando. Ok. Gente, desculpa, tá? Eu vou voltar aqui e compartilhar a tela com vocês. Vamos ver. Vocês estão vendo? Sim, tô vendo, sim. Ok. Posso continuar, então? Tá em modo tela cheia? Tá sim. Ok. Então, voltando aqui, gente, peço desculpa, tá? Eu estava falando sobre a ordem, né, a ordem das derivadas do nosso problema variacional. Então, dado lá um problema, a ordem, né, então, vai cair aí pela metade, ok? Bom, então, né, agora que a gente já tem, então, um problema fraco associado, tá, uma coisa que eu acho interessante falar. Onde que vai estar essas funções V aqui, tá? Essas funções são funções teste, que são funções que a gente vai fazer o produto interno aí com as nossas variáveis do problema. Cada problema, né, essa função teste, ela vai precisar ter uma regularidade diferente, tá? No nosso problema aqui, a nossa função teste, ela tem a mesma regularidade, tá? Do nosso U de x aqui, da nossa função U, ok? Porque, observe que a gente tem aqui, né? Quando a gente
Claro que tem mais critérios para isso, mas quando a gente vai analisar aqui, a gente tem a derivada primeira aqui da nossa função u. Então, né, a gente precisa que essa derivada esteja em L2, né? Então, se ela está em L2, a gente tem a função aqui em H1. E a gente tem também, né, observe que aqui, uma condição de Dirichlet, né? Na fronteira, como a minha fronteira aqui é 0L, a gente tem que a nossa função vale 0. Então, aqui está em H1, 0, ok? E F estar em L2 também, né, está relacionado aí com essa questão de como que a gente escolhe funções para que faça sentido falar, por exemplo, dessa integral. Então, a gente pega aí uma função com uma regularidade um pouquinho inferior a essa que também vai dar certo o problema, ok? Tem todo um estudo, né, de como a gente chega nisso, mas, enfim, cada problema vai ser um pouquinho diferente, então não tem como entrar aqui em detalhes, ok? Agora a gente vai ver, então, como que a gente mostra, né, que existe uma única solução para esse problema fraco. Então, lembrando lá o que a gente tinha falado. Agora a gente está na parte de aplicação, a gente vai, então, aplicar o teorema de Lax-Milgrom e mostrar que esse nosso problema fraco aqui, né, a solução desse problema fraco, né, existe solução e a solução é única, ok? Então, a gente vem aqui com um lema, tá? Esse lema que é o teorema de Lax-Milgrom para a equação da onda. Eu coloquei da onda aqui, gente, é do calor, tá? Esqueci de consertar isso daqui. Então, para a equação do calor, ok? Bom, então, né, o que diz esse lema? Existe um único U em H10 de 0L, satisfazendo a seguinte equação variacional, ok? Então, que é integral, né? Aqui da multiplicação dessas funções é igual a menos a integral de 0 até L, a multiplicação dessas outras duas funções, para todo V em H10L, ok? Esse nosso espaço aqui, quando a gente trabalha lá em funções, na verdade, em cálculo variacional, né? Esse é o espaço das nossas funções admissíveis, né? Que, às vezes, ele coincide com o espaço da nossa própria variável, ok? Nem sempre, mas nesse caso, ele está coincidindo. Então, vamos ver, né? Como é que a gente vai mostrar, utilizando o teorema de Lax-Milgrom, que esse nosso problema aqui, ele possui uma única solução. Então, eu vou voltar aqui no enunciado do teorema de Lax-Milgrom, né? Ele está falando aqui que existe um único X, né, no nosso espaço de Hilbert, no caso lá, agora vai ser H10, de modo que a gente tem uma igualdade sendo satisfeita, uma forma sesc linear e um funcional linear aqui. E aí, o que a gente faz bom, então a gente vai ter que identificar nesse nosso problema quem vai ser a nossa forma sesc linear e quem vai ser o nosso funcional linear, tá? Como é que a gente faz isso? Bom, em geral, a gente deixa todos os termos, tá? No caso aqui a gente só tem um, mas tem problemas que tem muitos termos, ok? A gente deixa, então, os termos que tem a variável do nosso problema. No nosso caso, a variável do nosso problema é a nossa função u. Então, a gente deixa ela na esquerda, E, né, as funções que são conhecidas, por exemplo, o espaço das funções teste. Então, já é uma função, digamos que conhecida. F aqui também é uma função dada, tá? Uma função conhecida. Então, a gente deixa essas funções aqui, todas as conhecidas, né, do nosso lado direito, ok? E aí, né, a gente vai, então, caracterizar, ou seja, identificar. A gente vai identificar como? A nossa forma aqui, né? A gente acha que é uma forma sesc-linear, a gente tem que mostrar isso. Então, a gente tem que A vai sair aqui do produto cartesiano de H10 com H10, né? E vai para os números complexos, né? De modo que A possui essa lei. Então, é a integral, né? Da derivada aqui da função x vezes a derivada, né? Conjugada da derivada da função v, ok? Então, a gente identificou A como essa nossa integral, ok? E a gente identificou também como um funcional ou um operador aqui, a nossa, né, essa função aqui que vai sair aqui de H1 de 0L vai para C, de modo que, né, o que a gente tem é essa lei, ou seja, identificando como os termos aqui desse nosso problema variacional, ok? Então, aqui nesse slide o que a gente está fazendo é
identificando os termos para que a gente possa aplicar, então, né, e mostrar que as hipóteses do nosso teorema de Lax-Milgram são válidas, ok? Então, a gente já tem A e já tem um φ, ok? E aí, né, aqui, eu coloquei aqui resultados para A, ok? Para que a gente mostre, né, lá que o nosso problema, né, possui uma única solução, a solução é única, eu preciso mostrar que existe essa forma sesquilinear, que essa forma sesquilinear ela é contínua e ela é coerciva, tá? A forma sesquilinear ser sesquilinear fica de exercício, ok? Não é difícil fazer, talvez ela fique um pouquinho extensa, não quis colocar aqui porque também ia estragar o meu slide, tá? Mas quem tiver dúvida também pode falar comigo, ok? Então fica de exercício vocês mostrarem, só mostrar aquelas 4 condições, acho que são 4, de propriedades, né, para mostrar que uma forma é uma forma sesquilinear, ok? E o importante aqui, né, no caso, vai ser mostrar que A é contínua e que A é coerciva. E é justamente nesses pontos, mostrar que A é contínua, que A é coerciva, depois o próximo slide também vocês vão ver, que a gente vai utilizar toda essa teoria aí que a gente viu nas aulas anteriores, ok? Tanto a relação, né, de definição de produto interno, norma, dos espaços associados, e também, né, muito importante, as desigualdades que a gente viu no início dessa aula nossa, ok? Essa aula 3. Bom, então, como é que a gente faz para mostrar que A é contínua, né? Lembra que eu falei para vocês que A era contínua se o módulo, né, de A de U, V aqui fosse menor ou igual que a norma aqui, tá? Nos respectivos espaços da minha função, ok? A multiplicação, que é uma constante vezes a multiplicação, ok? Dessas normas. E aí, mas aí como é que eu faço para mostrar isso? Bom, a gente já tem a identificação de quem é A, né? Lembrando, a gente tem lá a nossa forma variacional, a gente identifica, então, deixei aqui o nosso termo. Gente, isso não é regra, tá? Vocês podem utilizar, colocar a forma sesquilinear do lado que vocês quiserem, desde que vocês identifiquem corretamente, ok? Aqui é só uma questão de norma de como você vai encontrar, né? A maioria dos casos aí na literatura. Então, a gente já identificou, né, A como sendo essa integral, ok? Mas essa integral aqui, lembra lá a definição de produto interno em L2? Então, a gente vai ter que o módulo dessa integral é o módulo do produto interno de U com V, ok? Tudo bem? Aqui eu coloquei o índice L2, mas às vezes na literatura, quando vocês estiverem trabalhando com esses espaços, se tiver a omissão de algum índice, tanto de produto interno quanto de norma, vocês podem saber que é em L2, tá? Vai ser difícil a omissão de índice, por exemplo, quando a gente tem uma norma em H10, só para ficar claro aí nesse sentido, ok? Bom, e além disso, né, o que a gente viu? A gente viu nessa aula uma desigualdade muito famosa, que a gente, né, já tem conhecido aí faz tempo, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz, ok? E a desigualdade de Cauchy-Schwarz, o que ela diz? Ela diz que o módulo do produto interno, em L2, é menor ou igual que o produto aqui das normas das minhas funções em L2, ok? Então, até aí tudo bem? E aí, depois, a gente vai utilizar, então, a nossa desigualdade de Poincaré, ou também a gente pode utilizar, né, no caso, a equivalência de normas, né? Lembra que a norma, aqui no caso, como eu tinha colocado de modo geral, né, para ômega, a gente tinha que o gradiente de U em L2 era menor ou igual que a norma de U em H10. Mas aqui, como a gente está em R, ok? A gente tem essa relação, ok? Então, a gente mostrou aí o que a gente queria, né? Aqui, que é a nossa forma, né, sesquilinear, ficou de exercício aí, por enquanto vocês estão acreditando, ela é contínua, ok? Então, já nesse primeiro exemplo de mostrar que A é contínua, a gente já viu várias regrinhas interessantes, tá? De definições e desigualdades que a gente viu aí ao longo do nosso mini curso, ok? E depois também a gente tem uma outra relação, né? Na verdade, uma outra propriedade para A, que é A ser coercivo, tá?
como é que eu mostro que A é cursiva? Vou voltar aos slides. Gente, desculpa, mas vou voltar aqui só para vocês verem. Bom, como é que a gente mostra que A é cursiva quando a parte real de A de x com x é maior ou igual que uma constante vezes a norma de x no espaço, né? No caso lá, os espaços que a gente está trabalhando das funções, tanto U quanto VH10, que né, tem o x, a gente tem essa relação, tá? Esse daqui, tá? Esse re aqui, para quem não tá acostumado, é a parte real, ok? Já vou falar porque que eu omiti a parte real aqui, tá? Quando a gente trabalha, né, então, com números reais, a gente omite essa parte. Aqui eu não estou trabalhando com a parte real apenas, mas o que eu tenho é justamente que eu vou chegar em um produto interno aqui de uma função com ela mesma e isso daqui, por definição, é a norma ao quadrado. Norma ao quadrado é um número real, então eu omiti isso daí, ok? Então, a gente começa com A de UU, né? Aqui, olha, aqui tem um erro, gente. A de UU é igual à integral de U de x, né? Vezes U de x. Na verdade, aqui vai ser conjugado de U de x, não é V, ok? Desculpem aí. Mas a gente tem, né, então, esquecendo que isso aqui é V, isso aqui é U, ok? A gente tem, então, por definição, né, de produto interno em L2, então a gente tem esse produto interno em L2, mas lembrando lá da primeira aula, né, quando a gente tem um produto interno associado aí a um espaço, a gente vai ter a norma, e a norma é dada justamente por essa relação. Lembra lá que a gente tinha visto? Raiz quadrada do produto interno era igual à norma. Então, aqui a gente eleva ao quadrado, a gente tem, então, essa norma aqui ao quadrado. E, pela desigualdade de Poincaré, a gente tem uma equivalência de normas. Então, quando a gente tem a equivalência de normas, tanto faz utilizar menor ou igual, maior ou igual ou igual, ok? E aqui eu estou utilizando o igual, que é aqui a nossa equivalência de normas lá do nosso teorema, lá do resultado da desigualdade de Poincaré, ok? Então, a gente chegou que, bom, a gente precisava mostrar que A de U com U era maior ou igual que, né, a norma ao quadrado de U, né, no espaço que a gente estava trabalhando. A gente chegou que é igual. Então, tá tudo certo, né? Se é maior ou igual ali tá valendo, ok? E, por último, né, a gente ainda precisa mostrar algumas características para o nosso funcional, ou operador, como vocês quiserem chamar aqui, tá? Aqui eu, né, chamei aqui falei, né, no caso também, deixei de exercício para vocês mostrarem que esse funcional aí, ele é antilinear, se você estiver trabalhando em R, linear, ok? Então, a gente vai assumir que é verdade. E falta mostrar que ele é limitado, tá? Como é que eu mostro que um funcional é limitado? Bom, a forma sesquilinear é uma forma onde eu tenho lá, né, eu saio de um produto cartesiano lá, de conjuntos. Aqui eu vou sair apenas de uma função, apenas do nosso conjunto H10, ok? Então, para eu mostrar que esse funcional aqui ele é limitado, eu mostro que o módulo, né, dele aplicado a V é menor ou igual que uma constante, vezes a norma de V em H10, ok? Bom, como é que eu vou mostrar isso? Novamente, a gente vai utilizar aí, né, os nossos resultados, né? A gente já identificou quem é esse funcional, voltando aqui, tá? Então, é essa integral. Mas essa integral, por definição, é nosso produto interno em L2. Aí a gente utiliza, então, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né, aqui. F é uma função conhecida, então, se F é uma função conhecida, a gente conhece, né, o número aqui que vai estar associado a F, ok? Vai ser um número real, positivo. E aqui a gente utilizou, né, a desigualdade de Poincaré também, tá? Então, o que a gente tinha lá da desigualdade de Poincaré? A gente tinha aqui V aqui em L2 é menor ou igual que Vx em L2 ao quadrado, ok? Tem várias versões, tá? Esqueci de falar, essa desigualdade de Poincaré, ela pode ter outras versões também, mas eu utilizei aqui, é mais recorrente na literatura. Por exemplo, se vocês pegarem a apostila do
meu orientador, o Jaime, aqui do laboratório, ele traz uma outra abordagem que está relacionada, por exemplo, com... primeiro, né, ele pega a função em W, né, no caso W não, né, H1, vou colocar aqui já particularizado, em H1 de 0 menor ou igual que a função aqui em x em L2, ok? Então, vai das versões e vai do que você está precisando. E lembrando, quando você particulariza muito, você tem vários resultados que são válidos, ok? Eu trouxe aqui os que são mais utilizados, tá? Então, uma vez que a gente mostrou, né, todas essas características aqui, que há uma forma cislinear, contínua, coerciva, que φ é um funcional antilinear limitado, tá? Então, o que a gente tem é que, pelo teorema de Lax-Milgram, existe um único U, aqui em H10, satisfazendo essa condição, ou seja, né, satisfazendo a nossa forma variacional, né, que a gente vê aqui. Como é que a gente mostra que essa solução é uma solução forte, não uma solução fraca? Tem um rearranjamento de termo, um estudo ali que você faz de funções contidas em conjuntos, que você consegue também mostrar que essa função ela satisfaz aí também a forma forte. Mas não é o objetivo do curso, só que está nessa referência 9 aqui para quem quiser ver, ok? Bom, e por último agora, só para finalizar a aula, espero que não fique muito repetitivo, eu trouxe aqui uma equação, que é a equação da viga, onde a gente tem a derivada de quarta ordem, tá? Então, só para a gente ilustrar a questão aqui do nosso espaço H2, ok? Mas eu vou tentar ser um pouco mais rápido para não ficar repetitivo. Uma outra coisa que eu queria falar também é que eu estou trabalhando com dois problemas muito simples, né? Que a gente tem apenas uma variável, que é a variável U aqui, né? Tanto no problema aqui de viga, quanto no problema do calor. Mas o problema, né? No caso, o teorema de Lax-Milgram, a gente pode, né, utilizar ele para um sistema de várias variáveis. Então, a gente vai ter aí... O que vai mudar a gente vai colocar todo mundo que tem as variáveis do problema de um lado e todo mundo que tem, né, a função teste, as funções conhecidas do outro lado do nosso problema, tá? Ele é válido também. Aqui eu trouxe no caso mais simples para que vocês pudessem aí entender bem os conceitos. Para quem quiser ver esses outros exemplos, tem tudo nessa referência 9 aqui, ok? E tem uma outra referência lá também, que eu coloquei como você chegar de uma forma forte, né? Chegar na forma fraca para poder, né? Então, no caso, aplicar esse problema, ok? Bom, então, vamos... tá, aqui. Estou me perdendo aqui. Então, vamos para a equação da viga, tá? A equação da viga com uma certa dissipação, como se fosse uma resistência, né, do ar aqui atuando no meu sistema, ok? Então, aqui a gente tem as nossas condições iniciais, condições de contorno. Observe que aqui a gente já tem outras condições de contorno em X, né? O de X aqui, o X no caso, na fronteira, também é zero, ok? Por quê? Para que a gente faça, para que a gente tenha, né, sentido aqui, nosso problema que tem quatro derivadas espaciais. Novamente, lembrando, né, o que acontece quando a gente tem aqui derivada de quarta ordem, o nosso problema variacional, ele vai ter ordem aí 2 aqui, né, das nossas derivadas, ok? Aqui eu omiti os argumentos também, novamente, por aquela mesma questão, né, eu poderia ter colocado aqui U de x de x, né, que eu coloquei no outro, tá? Gente, novamente, eu omiti essas coisas aí, para caber nos meus slides, ok? Então, a gente tem aqui a forma variacional. Observe que agora, né, aqui, tem U aqui e U aqui. Aqui eu só tenho G e V. G é uma função conhecida em L2, e V vai ser a nossa função aqui, né, teste, ok? Observe que aqui, olha, no outro problema a gente tinha H10, aqui a gente já tem H20, tá? Que
que também está relacionada aqui com a nossa função U, né? Olha a característica da nossa função U aqui, gente. A gente tem, primeiro, né, derivada segunda aqui, né, para que a gente possa ter essa integral aqui bem definida, né, a gente tem que a derivada segunda está em L2, né, a derivada segunda, a derivada primeira e a função estão em L2, quando a gente tem essa função aqui em H2.0. E a gente tem ainda aqui, né, essas condições para a função teste também, depois a gente vai ver para a função U, as condições de contorno do nosso problema, né? Ou seja, U e a derivada dela são iguais a zero. Lembra lá? Quem era o conjunto HM0? Conjunto de todas as funções, né? Onde, né, elas pertenciam a L2, né? Até a ordem M lá, derivadas de ordem M pertenciam a L2 e até a ordem M-1, né, de derivada, as nossas funções eram nulas no contorno, ok? Bom, então vamos lá para a nossa identificação, né, de quem é o nosso funcional linear e no caso, e a nossa forma aqui, sesquilinear, ok? Bom, aqui eu já coloquei até para vocês verem, né? Acho que vocês já iam também conseguir identificar aqui. E o nosso teorema aqui para a equação de viga, né, diz o quê? Que existe um único U em H2.0 de 0L, satisfazendo essa equação variacional, ok? Então, novamente, né, o que a gente vai fazer, né, identificando aqui os nossos elementos, ok? Observe que agora aqui a gente já tem um outro termo, né, não tem mais um termo apenas. A gente vai, então, mostrar, né, as propriedades para essas nossas funções aqui, né? Nossa forma sesquilinear e o nosso funcional linear, ok? Novamente, tá? Vai ficar de exercício para vocês mostrarem que é uma forma sesquilinear, para eu não estragar o meu slide, porque eu não conseguia colocar a afirmação bonitinha 2 e 3 no outro slide, tá? Para continuar. Então, fica aqui de exercício e a gente vai mostrar a continuidade, ok? Então, lembrando quem é, né? Como é que a gente identificou quem é essa nossa forma sesquilinear, né? A soma dessas duas integrais. O que a gente faz aqui? Bom, aqui eu já fiz uns passos meio que diretos, tá? Um pouco mais diretos. Que isso daqui, né, é a definição, né, de nosso produto interno em L2. E aí eu utilizei, então, a desigualdade triangular, aquela desigualdade modular, né? O módulo aqui da soma é menor ou igual que a soma dos módulos, ok? Então, utilizei isso daqui. E aí, uma vez que eu tenho um módulo de um produto interno em L2, o que a gente faz? O que dá vontade de fazer? Já que vocês já estão aí, acho que acostumados. A gente vai, então, aplicar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, ok? Aplicando a desigualdade de Cauchy-Schwarz, a gente, então, cai aqui nas nossas normas em L2, tá? Então, gente, isso aqui é bem interessante para quem não tem noção nenhuma de quando está trabalhando com esses espaços, não tem essa noção, né, de, meu Deus, como é que eu mostro, né? Eu tenho essas funções aqui em H2, U e V. Como é que eu mostro que isso daqui é menor ou igual que essas funções em H2? Eu só coloco, tá em H2, tá assim. Mas não é isso, o processo vem desde aqui. Definição lá de produto interno, né? Integral, né? É o nosso produto interno. O produto interno a gente tem, então, aquela relação que é a nossa desigualdade de Cauchy-Schwarz, que é bem importante. E depois, né, da desigualdade de Cauchy-Schwarz, a gente utiliza, então, algumas desigualdades de imersão, que a gente chama. No caso, quando vocês forem procurar sobre essa desigualdade de Poincaré ou desigualdades relacionadas a termos pontuais ou qualquer outras desigualdades mais gerais, vocês vão encontrar nos livros imersões, a palavra imersões, tá? Que é um conjunto estar, né, imerso no outro por essa questão de desigualdades entre as normas, ok? Então, voltando aqui, a gente estava nessa linha, né, derivada aqui de segunda ordem, aqui em L2. O que eu fiz aqui foi, né, apliquei aqui Poincaré duas vezes, ok? Lembra lá?
norma que de U em L2 é menor ou igual que a nossa, um gradiente, né? No caso, seria, então, o x em L2, e aí eu aplico de novo. Por que que eu posso aplicar duas vezes aqui? Porque eu estou em H2, 0 de 0L, ok? Se eu não tivesse nesse espaço, eu não poderia, né, aplicar aí essa desigualdade de Poincaré duas vezes. Então, a gente tem aqui desigualdade de Poincaré duas vezes, a gente tem aqui esses termos iguais, aqui eu poderia ter somado, mas eu tomei o máximo entre eles. E, bom, eu tenho, então, né, aqui que esses elementos aqui, lembra lá da desigualdade, tem uma outra, depois do teorema de Poincaré, a gente tem uma identidade entre normas, né? A gente viu lá que o laplaciano, né, de U em L2, né, essa norma era equivalente à norma em H2, intersecção com H1, 0. Mas, se a nossa função está em H2, 0, ela está em H2 e ela está em H1, 0, ok? Então, a gente pode utilizar lá a nossa equivalência de normas, ok? Equivalência de normas, como eu disse, a gente pode utilizar tanto maior ou igual, quanto menor ou igual, quanto igual, ok? Então, ela nos possibilita aí fazer várias concessões aí quando a gente estiver trabalhando, ok? Então, a gente mostrou que A é contínuo, ok? Bom, além disso, a gente vai mostrar também que A é cursiva, ok? Como é que a gente mostra que A é cursiva? Que, né, aqui agora pegando as duas funções, né, iguais, aqui a gente tem que mostrar que ela é maior ou igual que, né, a norma que é o quadrado de H2, ok? Então, como que a gente faz isso daqui? Rapidinho aqui para a gente terminar a aula. Bom, a gente tem que, né, a gente identificou, né, aqui como essa soma, né, nada mais é do que essa integral que vocês estão vendo aqui, essa soma de integrais. Então, aqui eu já estou colocando ela em norma L2, desculpa, produto interno em L2, estou colocando a definição dele. Mas o que a gente tem, né, definição lá de produto interno, aquela relação produto interno norma, a gente tem a soma, então, desses dois termos. A gente tem que esse termo aqui, né, a gente tem equivalência com a norma em H2, mas a gente tem também um termo positivo somando aqui. Então, é óbvio que se, né, a gente tem equivalência dessa norma com essa norma aqui, se a gente tem um termo positivo somando, isso aqui vai ser maior ou igual, ok? Tinha outras maneiras de estimar isso aqui, se vocês enxergarem isso aí, ok? Mas essa é a maneira aqui que eu utilizei, ok? Não é a única maneira de fazer a estimativa dessas equações que a gente está vendo aqui. Quando, às vezes, né, o problema é mais complexo, às vezes, né, pode ser que exista aí apenas uma maneira, mas nesse sentido, nesses problemas bem simples que eu estou colocando para vocês, se vocês perceberem outras maneiras, ótimo, tá? A gente pode utilizar também para estar estimando esses termos, ok? E, por último aqui, só para finalizar, a gente vai mostrar que esse funcional, ele né, fica de exercício, antilinear ou linear. Vocês escolhem aí qual conjunto trabalhar. A gente vai mostrar que esse funcional, ele é limitado, tá? E essa limitação é bem parecida com a anterior. Por que que é parecida com a anterior? Né? A gente identificou lá, então, né, como a gente tinha a integral que definia esse nosso funcional. A gente tem aqui, então, um produto interno em L2. Aplicamos, né, a desigualdade daqui para cá de Cauchy-Schwarz. E aqui a gente aplicou a desigualdade de Poincaré duas vezes também, novamente, porque V está em H2, ok? A gente aplicou duas vezes. E essa nossa norma aqui, ela é equivalente à norma em H2, ok? Então, uma vez que a gente mostrou todas essas condições aqui, né, para ser contínua e cursiva, o nosso φ ser limitado, a gente tem, então, pelo teorema de Lax-Milgren, que existe uma única solução H2, né, que satisfaz essa nossa condição, ou seja, solução desse nosso problema variacional, ok? Bom, era isso a aula que eu queria trazer para vocês de conteúdo. Agora aqui, falando um pouquinho sobre
as nossas referências, tá? Além de alguns livros, vou colocar. Esse slide demora para carregar. Tem essa pasta aqui no Google Drive que eu criei para vocês, que eu acho que o Alonso ou o Matheus, eu não sei, alguém compartilhou aí, que eu não consigo ver o chat, tá? Mas alguém compartilhou aí para vocês. Se não deu certo, depois eu posso pegar o e-mail de todo mundo, vocês podem me mandar um e-mail também, quem tiver interesse, mas eu criei essa pastinha onde eu vou colocar o PDF de todas essas aulas. Eu acho que é interessante vocês terem essas aulas, porque é um resuminho, assim, sabe, que às vezes vocês podem utilizar, mas para quem quiser, né, como eu já falei várias vezes, o minicurso é um minicurso bem básico, então, assim, eu acredito que tenha esclarecido muita coisa pelos comentários e as mensagens, os e-mails que eu recebi, mas que se vocês forem, né, utilizar isso na prática, vocês podem precisar de muitos outros resultados. Então, eu deixei aqui o PDF de todos esses livros, tá? Todos esses livros lá, além de, né, os slides do PDF das aulas e também duas apostilas do Jaime Rivera, que é o meu orientador aqui no laboratório. Ele traz para quando você quiser, por exemplo, você viu um resultado, tá achando difícil a demonstração nesses livros, ele faz meio que uma tradução, né, da demonstração desses resultados. São apostilas, assim, excelentes, são apostilas aqui do curso de pós-graduação do laboratório, junto com a UFRJ. Então, assim, também estarei deixando lá. Outra coisa que eu vou deixar lá também é um material, né? Acho que é alguma coisa de introdução a elementos finitos, porque quando você trabalha com elementos finitos, você trabalha com essa forma, nessa forma variacional, e aí lá nesse material, ele tem alguns exemplos de como passar o nosso problema da forma forte para a forma fraca, ok? Então, é bem interessante vocês verem alguns exemplos e vocês vão ver que não é difícil. Para quem tiver curiosidade dessa forma que eu fiz aqui, que no caso, não são problemas de valor de contorno, e sim são problemas de valor inicial e contorno, envolve uma outra teoria, tá? Mas também, para esses dois exemplos que eu coloquei aqui, é bem simples de se entender, ok? Então, eu vou deixar tudo nessa pasta aqui e também qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem tirar. Se não der tempo de tirar dúvida hoje aqui, né? Vocês podem me mandar um e-mail para bsoso@lncc.br, assim como, né? Vários dos meus amigos me mandaram no WhatsApp, Instagram, qualquer meio social aí. Tem o Discord também, tá? Tem lá o grupinho do Discord. Acho que eu vou colocar lá também, para quem não entrou ainda. Eu acho que a comissão discente, o pessoal da organização, já enviou para vocês aí nos e-mails, um grupo do WhatsApp, já enviou lá o link do Discord, também vai estar lá, ok? E também qualquer dúvida vocês podem me mandar lá, ok? Então, mais uma vez, muito obrigada a todos pela atenção, tá? Eu não imaginava que o minicurso ia atingir tanta gente pelos e-mails e tudo mais que eu recebi. Obrigada às pessoas, eu havia pedido, né, para as pessoas que haviam visto erros, tá? Nos slides, né? Algumas pessoas me enviaram erros de digitação, já Lil falou, Jonah também, não sei se ele está aqui. Muito obrigada. E é isso, obrigada a todos. Agora eu passo a palavra para, acho que é o Matheus, é a Ana Luísa, não sei. Vocês estão aí? Obrigado, Bruna. Sim. A gente vai abrir então um pouquinho para as perguntas até dar o horário. Não sei, algumas pessoas acho que acabaram levantando a mão, então quem quiser fazer pergunta. Sim. Agora fica aí aberta a pergunta, gente. E, né, claro, se vocês não quiserem fazer aqui, fazer depois, eu também vou estar aí disponível para responder. Se eu não souber também as perguntas de agora, eu posso pesquisar e responder vocês depois. Eu fiz algumas correções também nas aulas, tá? Então, para quem quiser ver, é interessante ver aí as correções que foram feitas. Acho que foram alguns erros de digitação que tinha nos outros slides, ok? E aqui também eu vou corrigir, eu vi que eu já coloquei uma função errada, tudo mais, ok? Mas fica aí aberta a perguntas. O
O Thiago perguntou se as aulas vão ficar disponíveis. Elas vão ficar disponíveis no YouTube do EMAC e do LNCC. Vocês podem acessar os links dos minicursos e dessa aula final também. Sim, já tem outras 2 aulas lá, Thiago. Tem aula 1 e aula 2. Então, eu não sei se você conseguiu assistir elas, mas elas vão dar base para essa aula aqui que a gente viu por último, ok? Bruna, teve outra pergunta. Eu não sei se você está conseguindo ver o chat aí, acho que não, né? Não consigo. A pergunta do Jalil é por que a ordem diminui de 2M para M, P, ou exemplo, aí ele colocou que U, underline XXX, vai para UXX. Peraí, lê de novo, fazendo favor. 4x ou 3x? O 4x e depois diminui para o 2x, ou porque diminui de 2M para M. Ah, sim. Essa é uma pergunta interessante. Aqui, olha, por que ela diminui? A gente tem isso daqui, né? Tinha lá esse nosso problema. A maneira como a gente passa aqui, dessa forma variacional, como eu falei para vocês que eu tenho um problema de valor de inicial e de contorno, é um pouquinho diferente. Mas quando a gente trabalha, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse só um problema de valor de contorno, né? Então, só a derivada aqui, no caso, espacial. O que a gente faz, Gelil, é fazer um produto interno com a nossa função teste. E o produto interno em espaço de funções, o que é esse produto interno? Vai ser, né, no fundo, uma integral. E aí a gente ficaria, por exemplo, com uma integral, né, de x, 4, né, x, vezes uma função teste v, por exemplo, que é quem eu estou utilizando de notação aqui. E aí, como é que a gente faz, então? Por que a gente fica com esse uxx e vxx? Para que a gente chegue, então, na nossa forma fraca, a gente faz um processo de integração por partes. Então, a gente vai integrar 2 vezes por partes, tá? Aquela integral que eu falei para você, u derivada de quarta ordem vezes a nossa v. E, à medida que a gente faz essa integração por partes, é como se a gente transferisse a derivada, 2 derivadas da nossa função u para a nossa função v. E aí, por isso, a gente fica, então, com essas 2 derivadas aqui em u e as 2 derivadas em v. Eu vou te enviar, no caso está naquela pastinha, mas eu posso te enviar, tem seu contato, posso te enviar também aí um arquivo que fala melhor sobre isso, ok? Não sei se esclareceu, se você tem alguma outra dúvida. Não sei se... Ele falou obrigado. Acho que teve outra pessoa que perguntou, a Tainá, se os slides de hoje vão para o Drive depois também. Vão sim. Os slides de hoje vão. Já coloquei lá da aula 1 e da aula 2. Eu não sei se eles estão conseguindo. Você consegue perguntar se eles estão conseguindo visualizar aí o link? A gente enviou o link por aqui, sim. Ah, ok. Então, nesse link aí, os slides de hoje, eu só vou corrigir lá. Acho que eu troquei uma função e alguma outra coisa, mas eu vou corrigir isso e já vou colocar lá também. E quem quiser também contribuir aí, encontrar mais erros, ok? Mais problema de digitação, pode me enviar que eu vou estar atualizando. Eu já recebi aí e-mail, né, de algumas pessoas. E eu queria agradecer também, ok? Mas vai sim. De hoje vai. Tem outra pergunta, Bruna. Humberto fala, eu gostaria mesmo de algum material ou exemplo linkando tudo isso com finitos. Como venho da engenharia, o formalismo costuma ser bem menor. Ah, sim, com certeza. Então, esse material que eu falei que tem da forma forte para a forma fraca, ele depois já linka ali com elementos finitos. Eu confesso que eu também nunca trabalhei com elementos finitos, tá? Mas eu sei que tem esse link aí e dá para ver direitinho. É que quando a gente trabalha lá com elementos finitos, a gente utiliza muito essa questão do problema variacional. E às vezes o problema que você está trabalhando, pode ser que ele nem exista solução para esse problema. Então, essas aulas aí que eu dei, além de ter essa aplicação do teorema de Lax-Milgrom, de caracterizar quando o problema tem ou não solução,
né? Ele também foi para introduzir os conceitos dos espaços, ok? Mas tem sim, eu vou colocar. Na verdade, já está lá no. Acho que tá como é que tá o nome? Não lembro como é que tá o nome, mas acho que é forma fraca, alguma coisa assim que eu coloquei o nome do arquivo lá na pastinha. Mas tá lá, ok? Eu acho que é isso. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Várias pessoas agradeceram aqui e falaram que foi uma excelente aula. Ah, obrigada. E, bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar para a Bruna também, né? Isso, exatamente. Vou colocar aqui, né? Todo mundo já tem meu e-mail, é bessoso@lncc.br, e para os amigos, que eu sei que tem um monte de amigos assistindo, também pode ser outro contato, WhatsApp, Instagram, que vocês preferirem, ok? E tem o grupo do Discord, só para lembrar. Então, beleza. Já deu horário, eu vou desligar aqui. Ok. Bom almoço para todos. Obrigada E a a gente todos, continua gente. depois. Desculpa, Matheus. Não, só ia falar. Depois a gente continua, começa as sessões técnicas de tarde. Mas fechou. Ok.